Fala rapaziada, nesse vídeo nós vamos falar sobre recap, fazer aqui alguns estudos com vocês de algumas entradas que eu posto diariamente lá no canal Telegram, lá também lá no grupo VIP, no qual mando algumas análises, né, de alguns trades, seja atuando tanto na ponta da compra quanto na ponta da venda. Bom, vamos entender aqui o racional de algumas operações e isso é o mais importante, o porquê que deu compra. Bom, qual que é a minha narrativa aqui? A gente está num flow de alta, né? O preço ele vem fazendo estrutura, movimentação de alta, topos e fundos ascendentes. A gente entendendo, né, da onde que o preço ele está vindo, fica muito mais fácil, né, da gente entender o que a gente vai atuar, em qual região. Isso é o mais importante. Antigamente, quando você ia comprar uma ação, um ativo, né, você ligava lá para o analista e falava, ó, tem tal região. Então o preço ele não se move por linha, principalmente regiões de bola. Então uma região ela sempre vai ser protegida por um player, né, um institucional. Principalmente regiões, como eu falei, que fecham em números redondos, 100, 200, 300, 1000, 25 mil. Então, números assim, sempre vai ter players, né, defendendo sua ordem, seja ela de compra ou de venda. Bom, vamos entender a narrativa, né, da onde que a gente está vindo. A gente está vindo, estava num flow de baixa, porém o preço já armou um choque, mudou o caráter, a estrutura, o preço já virou para cima. E eu sempre falo para vocês, né, opa, a gente analisando que tem muita liquidez lá para trás, você tem muita gente para tirar, ou seja, quem está vendido aqui, ó, tem muitos stops, né? Então isso serve como um imã. A gente sabe que quanto mais dinheiro no mercado é realmente onde esses players, os institucionais vão. Então serve como um imã, como um alvo, né? Como objetivo. E também imbalance, gap deixado para trás, como tudo na natureza procura equilíbrio, no preço também não seria diferente. Então a nossa narrativa aqui, o que a gente está vendo? Se a gente observa, né? Que você tinha muita liquidez aqui para trás, né? Você tinha um POI lá de 4 horas, o preço já liquidou lá embaixo, mas tudo que acontece dentro desse swing high, dentro desse swing low, ou seja, dentro do que acontece dentro desse movimento, a gente chama de pullback, né? O que acontece agora é um movimento corretivo dentro dessa pernada. Aí o pullback do diário, você precisa armar um choque em 4 horas e do 4 horas precisa o M15 estar virado para cima. Aí tudo está apontado para a mesma direção. Então dá para você operar o movimento corretivo, o movimento de pullback. Tá? Então sabendo disso que você tinha muita liquidez, o que você precisa? Né? Analisar a estrutura de mercado. Né? Então vamos aqui para o racional da operação. O preço ele já estopou, quem estava aqui nessa região, né? Você tinha muita liquidez e o preço ele já estava virado para cima, estava trabalhando em cima dessa liquidez, né? Então esse fundo aí eu tenho uma estrutura interna, né? Eu estou trabalhando dentro desse fundo, né? Dentro desse fundo aqui, ou seja, desse swing low, tá? E dentro desse swing high, tá? Então tudo que acontece aqui é um movimento interno, um movimento de correção para continuar o movimento, já que o preço ele estopou essa região. E olha só que interessante, né? Aí fica mais top ainda, sabendo o que aqui você também tem liquidez, né? Fundos ascendentes nada mais são do que liquidez, também é dinheiro para o mercado, né? Linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa. Só que esse fundo aqui, esse cara foi capaz de quebrar a estrutura, de quebrar o topo, certo? Então, o que eu estava esperando aqui? Olha só que interessante. O sweep, quem não viu essa aula, veja que é bem interessante, significa uma varredura. Por isso ele vem e estopa essa região. Já que a sua narrativa ela é de alta, você precisa que todos os rios corram para a mesma direção, para o mar. Então, a minha narrativa é que esse movimento de pullback, de stop, de sweep, foi apenas um movimento corretivo para tirar todo mundo da jogada. Mas só que você precisa de um choque no tempo gráfico ali de M5 ou M15, né? Realmente uma quebra de estrutura, porque se você está trabalhando dentro desse swing e dentro desse topo, ou seja, esse topo, esse fundo protegido, né, ele acaba se tornando um cara forte. Então a minha narrativa ela é de alta. Enquanto não perde esse fundo, segue o show, segue o fluxo. Por quê? Porque a tendência ela é válida até ser rompida, né? Então, enquanto não perde esse fundo forte que gerou esse topo, continua sendo tendência de alta. Só vai realmente armar um choque quando perder esse cara aqui, coisa que não aconteceu. E tinha muito gaps para trás, tinha região de demanda e tudo mais. Beleza, o que você só precisaria? Você realmente precisava que o preço ele armasse um choque em um tempo gráfico ali de M15, né? Porque a sua narrativa aqui, se esse topo, qual que é o papel de um topo? É romper fundo.
Logo, se o topo ele não teve a capacidade de romper fundo, ele se torna um topo teoricamente fraco, ele não é protegido, né? Já que ele não cumpriu com a missão dele. Então, a gente predomina que, já que a gente está no flow de alta, que esse topo ele seja levado, né? Que ele seja rompido, tá? Então, o que a gente esperava aqui? Que o preço ele armasse um choque, e foi isso que aconteceu. Olha só, esse fundo, eu estou sem o replay aqui, mas esse fundo, esse cara aqui, né, esse cara aqui, ele foi capaz de quebrar a estrutura, de quebrar esse topo. Então vira uma região de demanda. Então eu mandei exatamente uma compra nesse cara aqui, mano. Puta que pariu, velho. E aqui você tinha a mínima do dia. Olha o risco retorno. Quem viu a aula de ontem sabe disso, né? Olha só o risco retorno. 1 para 6 e na verdade foi até mais. 1 para 12, tá ligado? Porque você tava num flow de alta e essa era a sua narrativa, né? De que você só precisaria que o preço ele rompesse esse topo. E o seu stop seria um stop atrás desse bloco, porque foi esse cara aqui que gerou todo esse movimento aqui. Então o flow aqui ele era de alta, então você só precisaria realmente que o preço ele armasse um choque, porque esse topo teoricamente ele é fraco, né? E você tinha liquidez, você tinha imbalance lá para trás, né? E se você analisar lá no tempo gráfico maior, aí que vem, né? Por isso é importante você saber a estrutura de mercado. Olha só, você tinha liquidez aqui que o preço ele poderia buscar, você tinha gaps aonde o preço está buscando, você tem liquidez lá em cima, você tem um AOB. Então onde você vai pensar numa venda? Talvez lá em cima, lá naquela região, uma possível reversão, né? Vamos ver como que o preço ele vai se reagir, né, dentro dessa narrativa, dentro dessa estrutura aqui de um tempo gráfico maior, tá? Então você tinha liquidez pra caramba lá para cima e o preço ele continuou, né? Hoje continuando a sua movimentação, né? E agora, só que agora mudou. Lembra que eu estava trabalhando dentro, aí vem a estrutura de mercado, estava trabalhando dentro desse fundo e dentro desse topo. Agora minha narrativa é ao contrário. Agora eu vou estar trabalhando desse fundo, que é um fundo protegido, ou seja, esse fundo foi capaz de quebrar esse topo, logo ele se torna um fundo forte, né? Então aqui eu tenho o BOSS, né? Ou seja, a quebra de estrutura, break off structure, né? Ou seja, numa tendência de altos, os topos eles são rompidos, né? Segue o flow, segue o fluxo. Então a minha narrativa agora você está trabalhando dentro desse swing low, ou seja, dentro desse fundo mais baixo, e onde é o meu topo mais alto? Você está trabalhando dentro desse topo mais alto. Se eu fosse procurar, aqui você não pensa em venda, talvez só um movimento corretivo, no máximo ali até 50%, porque esse fundo ele se torna protegido, a narrativa aqui ela era de alta, também você tem a liquidez lá para cima, então se você for procurar comprar algo descontado, ou seja, algo barato, comprar algo abaixo de 50%, seria uma melhor região, desde que tivesse uma região de demanda. O preço acabou parando na região de 50% e já continuou o fluxo, né? Teoricamente aqui você até poderia ter uma entrada num tempo gráfico menor, como por exemplo em M5, uma quebra de estrutura aqui, olha só que interessante, né? A mesma narrativa, né? Para realmente continuar o flow, você tem a quebra de estrutura do último topo, tá? E você tem uma puta de uma região de demanda aqui embaixo, né? Para continuar o flow, que isso foi hoje, né? Teoricamente foi hoje. Então aqui você tinha o que? Uma região de demanda, que foi esse cara que impulsionou esse corpo aqui, que quebrando a estrutura, né? Rompendo o topo. Então aqui se torna uma região protegida, um fundo protegido, já que todo o cenário está apontando para a mesma direção, tá ligado? Então você não ia priorizar por venda, você ia priorizar por compra. Você tem liquidez lá para cima, simplesmente o preço foi lá, buscou praticamente um trade aí de 1 para 16, né? Então são trades assim que a gente procurar com risco retorno, sempre, né, um retorno muito maior do que o nosso risco, tá ligado? Então foi uma das racionais das operações que eu mandei lá no canal Telegram, tem outras também, várias praticamente armaram essa estrutura, né? O que eu estou vendo agora? Se eu pegar, por exemplo, a GIX, né? Se eu pegar agora a GIX, essa entrada eu acabei de mandar, olha só que interessante, essa entrada eu acabei de mandar lá no canal Telegram, mesma coisa, a minha narrativa, né? Porra, mano, olha só, mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V do contexto, né? Putz, isso que é uma estrutura bonita, mano. Você tem que entender o papel de um fundo e o papel de um topo, né? E a gente quer sempre procurar as regiões de demanda, as mitigações de demanda em M15, né? Para levar em um POI de 4 horas. Então a minha narrativa é sempre pegar essas estruturas trabalhando dentro desse swing low e dentro desse swing high, procurando regiões de demanda para continuar o flow, continuando o fluxo, tá ligado? Abaixo de 50%, de preferência, né? O preço ele vem, mitiga uma região de demanda e continua o flow, continua o cenário, tá ligado? É isso que a gente quer, continuar a estrutura, continuar o movimento, o flow de alta, tá ligado? Porque a narrativa aqui ela é de alta, né? A minha expectativa é que o fundo ele quebre o topo. Logo, se eu estou numa tendência de alta, eu vou priorizar por isso. Né? Vou esperar que aquele fundo ele quebre um topo, ele pega uma região de demanda para continuar o seu flow. Vamos lá.
Aqui você tem uma coisa que eu não expliquei ainda, um breaker, né? Ou seja, aqui você tem, aqui é uma região de oferta, tá ligado? E você tinha liquidez lá em cima, o preço ele rompeu, tá? E veio testar essa região, tá? Então vamos pegar aqui o que eu estava, na verdade, esperando. Esse fundo gerou esse topo que quebrou essa estrutura aqui, né? Quebrou esse boss, esse fundo aqui. Então eu esperaria talvez uma correção, né, que o preço mitigasse a região de demanda. Aí seria uma entrada mais interessante, tá? Para continuar o flow. Isso foi hoje, agora, tá acontecendo ao vivo, tá? Essa entrada eu mandei lá no canal Telegram, lá no grupo VIP. Tá? Aqui você tem o boss, né, a quebra de estrutura, tá? Então o que eu vou estar trabalhando? Vou estar trabalhando dentro de um swing low, ou seja, dentro de um fundo e dentro de um topo, né, na micro, tá? Então o que eu estou esperando aqui? Esse fundo foi capaz de quebrar esse topo, então para mim aqui era uma região de demanda, tanto que mandei uma entrada aqui, só que eu não expliquei esse contexto aqui, que eu acabei de explicar para você do breaker, né, do breaker block, tá? Que trocou a polaridade. Antigamente aqui não era uma região de oferta, o preço ele rompeu com gosto, né? Com vontade, mudou a estrutura, mudou o caráter, né? Antigamente a polaridade aqui era de venda, né? Agora é de compra, é exatamente essa região aqui, tá? Mas o que eu estava esperando e o que eu mandei lá no canal Telegram, que o preço ele visitasse, mitigasse essa região aqui de demanda aqui embaixo, ó, né? Porra, mano. O preço, ó, ele quebrou a estrutura, acho que ele tá vindo buscar essa região. Mas eu já tinha visto o breaker, né? Eu não tinha mandado o breaker para eles, eu tinha mandado aqui, ó. Para onde? Buscar onde? Aí eu vou mostrar um tempo gráfico maior para você entender a narrativa do preço. Porra, mano. Aí vai lá em 2 horas, 4 horas. Porra, velho. O que você tem lá em cima? Liquidez, velho. Você tem Binance lá pra cima. Mano do céu, velho. Um trade praticamente com risco retorno de 1 para 10, 1 para 15. Tá ligado? Você pega um risco retorno muito favorável, tá ligado? Então aqui você tem Binance, né? Você tem ou seja, uma ineficiência do preço dentro desse pavio até isso aqui, né? Você tem um desequilíbrio. O preço ele fechou 50% do imbalance, mas você tem não chegou a fechar 100%, né? Ou seja, você tem uma ineficiência de preço, né? E o preço, como eu expliquei para vocês, sempre vai procurar o equilíbrio. Então você dá para você operar indo de encontro tanto para a liquidez quanto para o imbalance, tá ligado? Então, às vezes, um trade totalmente favorável, né, com a probabilidade totalmente a seu favor. Então, você tem um trade muito interessante. Olha só, se você analisa em 2 horas, você tem liquidez, topos iguais, né, você tem um imbalance lá também, tá? Lá, você tem uma liquidez mais lá para cima também, né, que o preço também ele pode buscar. O ideal seria fazer uma parcial aqui, beleza? E a outra, se continuar o movimento, né, é bem provável que ele faça uma correção dentro desse fundo, dentro desse topo, né? Sempre quando você tem uma estrutura, você vai ter uma contra-estrutura contra você, porém você tem que saber a narrativa, porque às vezes vem uma correção diante desse movimento aqui de alto para pegar um impulso e pegar. É como se fosse assim, peso maratonista, mano. O maratonista ele tá lá correndo 40 km, mano. Às vezes ele precisa descansar. E o pullback é exatamente isso. É o descanso do cara para correr mais uma maratona, tá ligado? Então, como a narrativa aqui, o flow aqui ele é de alto, então o preço ele bate lá numa região de OB, talvez corrija essa perna para buscar uma liquidez mais lá em cima, entende? Então por isso que a gente precisa trabalhar dentro de saber da onde que é a minha estrutura interna, né? Porque tudo que acontece no interno é um movimento corretivo, enquanto não perde o fundo mais forte, né? Que é protegido, porque o fundo ele foi capaz de gerar o topo. Enquanto não perde o fundo forte, a gente acredita em alto, porque tudo que acontece no interno é apenas um pullback para continuar o movimento de impulsão, tá ligado? Então por isso que você tem que entender a narrativa, de onde que você está, né? A região que você está. Às vezes o preço ele pode sentir uma pressão de venda, porque vai ter liquidez aqui, mas é apenas um pullback referente a essa pernada de alta. Tá? Aí seria um outro conceito, estrutura de mercado, tipos de estrutura, que seria um assunto um pouquinho mais longo, mas que clareia bastante a sua mente. Então sempre que você está trabalhando, trabalhe dentro de um swing low e um swing high, tá? E se você tem liquidez para cima, para ver se tem espaço para liquidar esse pessoal que está vendido aqui em cima. E a gente vai de encontro à liquidez e também aos gaps, né? Aos contratos que estão pendentes, aos contratos que estão em abertos, ou seja, a ineficiência do preço, né? E o preço ele vai procurar esse equilíbrio, procurar fechar esses imbalances que está muitas vezes aberto. Quando? Sei lá, dias, horas, não sei, tá? Mas essa é a narrativa que eu estava procurando ontem e hoje na LDO, tá? Até mandei essa entrada, mas perdi o time, na verdade, foi buscar essa região de breaker, né? Eu estava esperando uma região ali de demanda e o preço ele acabou buscando essa região de breaker, né? Breaker block, né? Que foi essa zona aqui, ó. Tá? Foi praticamente essa zona.
tá? E o seu stop. E o que muitas vezes acontece é o seguinte, ó, se você tem uma região de OB, você pega os 50% do OB ou de um gap que seja, o preço ele pode só encostar na região de OB, na região de demanda, na região de supply, na região de gap, né, da FGV, e já sentir, ou muitas vezes 50%, busca os 50% ali do gap, né, ou da região, tá? Você já deixa praticamente posicionado, com o stop atrás, protegido, com o objetivo na liquidez, tá? E outra, uma coisa que você percebe, né? Tá deixando gaps para trás, as barras estão fechando na máxima, né? Perceba que vem, quando você está numa tendência de alta, vem poucas barras negativas, né? Poucas barras contrárias a favor do movimento, ou seja, 1, 2 candles negativos, os compradores já entram. De igual forma, quando você está numa tendência de baixa, vem poucas barras contrárias a favor do movimento, porque a tendência, ela é sempre forte, né? Ela é bem direcional. Às vezes você tem uma tendência lenta, às vezes você já tem uma tendência que a gente fala de elevador. O preço ele pega o primeiro andar, ele vai para o 13º assim direto, e é esse dia que você ganha mais dinheiro no mercado, que é um mercado totalmente com tendência forte, né? Deixando os gaps, embates para trás, barras fechando na máxima, os barras com 2 vezes o corpo dos candles anteriores, você percebe, né? Exatamente que as barras elas são muito mais fortes, então isso a gente já identifica que a gente está numa tendência predominante de alta. Então, numa tendência assim, a gente não opera contra esse movimento, tá ligado? A gente sempre vai priorizar por comprar, né? Então, se você quer operar contra a tendência, né, entrou, saiu, é uma coisa muito mais rápida, tá? Porque a tendência, ela é sua amiga, né? Então sempre opera a favor do movimento, que é muito mais fácil, beleza? Ficou um vídeo longo, mas acho que ficou bem interessante, né? De como a gente tá para pegar operações a favor do movimento. É claro que dá para você querer filtrar essa entrada, por exemplo, aqui. Eu já tinha visto o quê? Aqui em M3, porra, já tinha dado um golfo para mim exatamente no breaker, mano. Falei, mano, vai romper esse topo aqui, tá ligado? Aqui você tem o quê? O boss, né? Ó, fundo, e aqui você tinha já o que? O preço no M3 aqui, ele já tinha deixado um engolfo, né? Porra. E outra, vou falar três padrões, na verdade, quando você está na tendência. Fundos duplos, engolfo e o edges, tá? Aí seria um assunto de um price action, uma aula só focado nisso. Mas eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Entra lá no meu canal no Telegram, mando diversas análises, tá bom? Target on my back, lone survivor.